E aí, gente, tudo bom? Esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo vai ser tão caótico quanto tá a minha vida nesse momento, talvez um pouco menos. Eu queria falar de coração aberto com vocês que acompanham o canal, que me conhecem pessoalmente ou que não, porque eu acho. Tô há algumas semanas martelando isso na minha cabeça, e quando isso acontece, geralmente a minha consciência dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa, certo? E nesse caso, eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês que acompanham a Ordem do Dado, que me acompanham, e dizer que eu sinto que eu traí o objetivo principal da Ordem do Dado, né? Porque que a Ordem do Dado nasceu, que eu botei assim, tanto no Facebook quanto no YouTube, no início, gerando positividade e inclusão no RPG. E num grande geral, eu não estou gerando positividade, especialmente nesse ano. As coisas têm ficado cada vez piores nos últimos anos, né? Desde 2018, na verdade, que realmente começou a piorar. Finalzinho de 2017, na verdade, né? Por N motivos, eu tive que fechar minha escola de pago aqui, que dava aula de arte marcial, arqueria, armas de corte, né? Tai chi, um monte de coisa aqui em Nova Prata, e a procura era mínima. Eu perdi a vários alunos, corriam rumores entre as pessoas de que eu de alguma forma aliciava os meus alunos, especialmente infantis, por eu ser bissexual, né? Eu sou assumido na cidade. Tive que fechar as portas porque faltava aluno. Depois, no final de 2018, as divas nasceram no que está sendo um pesadelo. De certa forma, não, está sendo um pesadelo. Talvez não tanto quanto agora, mas no início foi muito pesado. Vocês viram alguns dos vídeos no início e tal. E acho que as coisas têm se intensificado na questão de querer justiça, querer que as pessoas ruins sejam punidas ou pelo menos paguem de alguma forma para as coisas ruins que elas fazem. E com todo esse processo das gems, delas nascerem prematuras do jeito que nasceram, de emergência, porque 4 médicos diferentes de pronto-socorro, do mesmo pronto-socorro, do mesmo hospital aqui de Nova Prata, não detectaram que a Bárbara estava em trabalho de parto prematuro, mesmo sabendo que ela tinha, né? Enfim, não vou entrar nos pormenores, mas eu vou citar várias coisas que foram intensificando esse desejo de ver as pessoas meio que punidas, assim. Não é uma justificativa, assim, é uma explicação. A gente foi transferido para Caxias, o pediatra de lá era um responsável absurdo, estúpido, do nível de falar coisas absurdas pra mim e pra minha esposa. A gente teve que reclamar pra ele do hospital, ele ficou sabendo disso, quis tirar satisfação comigo por telefone, trocamos de pediatra. E durante todo esse tempo, aí cirurgias de mudança nos bebês, todo aquele pesadelo de ficar longe delas, de ficar numa outra cidade que não é a nossa casa, de ficar longe da nossa cachorrinha, de não ter mais nossa privacidade, nenhum resquício da nossa vida antiga. E aí a outra pediatra também não era uma boa pessoa, especialmente na questão de amamentação. Ela não dava devida atenção para as nossas filhas. A gente foi descobrindo vários erros desse outro hospital, cada vez mais atitudes ruins de profissionais envolvidos com o hospital, e atitudes ruins de pessoas da nossa família em relação ao que estava acontecendo. Eu sinto até hoje que a minha paternidade ela foi arrancada de mim, não só pela situação em si, né, pelo que aconteceu, mas também por pessoas que não permitiram que eu pudesse ser pai. Era sempre muito estresse, um estresse constante, o tempo todo. Não havia um momento de relaxar. E nisso tudo, as nossas duas nenês
tinham vários riscos, mas só uma delas tinha várias malformações, né? Ela é muito doentinha. E a gente mudava de hospital e a gente via que as coisas no outro hospital eram absurdas, né? A gente foi de um hospital pior para um menos pior, um hospital decente, que era o Santa Casa de Porto Alegre, para um outro hospital bom, com alguns errinhos, né? Que é o de Bento. E a gente via o jeito que as pessoas faziam as coisas diferentes e como funcionava melhor para nossa nenê. E uma delas ficou o dobro do tempo da outra na UTI. Era tão pesado que eu tô de luto pela minha filha desde que ela nasceu. Eu tô achando que vai acontecer o pior desde que ela nasceu. Eu tô meio que preparado, me preparando primeiro. Eu saí ali da parte da UTI, eu ia ali no pátio externo, sentava no banco e só sabava, chorava. Porque o que eu, como pai dela, podia fazer? Não podia fazer nada. Tinha muito medo de ficar ali com ela na incubadora, atrapalhando o processo. Então foram meses carregando tudo isso, sabendo que tinham pessoas que deveriam ter feito seu trabalho e não fizeram. Várias pessoas, uma sequência gigantesca de pessoas. Nada acontecia com elas. Isso tudo acontecia com a nossa filha, com a gente. Isso foi exacerbando essa necessidade de sabe? Então, quando a gente faz aquele negócio lá de ver uma pessoa que fez algo errado e não pediu desculpas e tal, a gente chega já às vezes com uma intensidade mais forte, assim. Então eu comecei a chegar com uma intensidade muito mais forte, porque eu já tava cansado das pessoas saírem impunes, saírem ilesas, saírem sem nada acontecer com elas, sabe? Tipo, as pessoas podiam ser as piores possíveis, causar os maiores danos possíveis, e pra elas tava ok. E pra quem se ferrava, sabe, tipo, a gente sobrava. Foi o caso por questão da Galápagos e do Afonso Solano, que aí pessoas que eram próximas de mim começaram naquele negócio de neutralidade, começaram a se mostrar quem eram, sabe? Isso desde o ano passado, desde a época da eleição, mas foi ficando cada vez pior nesse ano. E aí eu comecei ainda em Caxias, eu comecei a ter ideações suicidas. Eu tive que ficar uns 2 meses sem minha psicóloga, porque ela também teve neném esse ano, né? Bastante gente teve filho esse ano. E eu demorei a conseguir voltar com a minha psicóloga. Quando eu voltei, a gente já estava aqui em Nova Prata. Eu voltei com a psicóloga. Já abri o jogo com ela direto. Não demorei pra dizer que eu estava tendo pensamentos suicidas há 3 meses na época. Ela me encaminhou para um psiquiatra, demorei muito para conseguir ir no psiquiatra. Tive uma tentativa de suicídio nesse tempo. Eu nunca falei tão abertamente sobre isso, gente, então é difícil seguir o raciocínio. Mas eu acho importante poder falar sobre porque é um processo todo de saúde mental, né? Consegui, depois de muito tempo, né? Por exemplo, era engraçado que tinha um dos psiquiatras aqui da região que tinha consulta, eu tava procurando isso em junho, né? Tinha consulta pra outubro só, isso particular. É uma bagunça aqui. E eu também tinha minha resistência a ir em médicos, porque eu não gosto de médicos, nunca gostei só pra mim. Nunca gostei, especialmente agora, depois de todo esse processo da Dori. Gosto menos ainda. Então, eu consegui depois em junho, uma consulta com um psiquiatra no finalzinho do mês. Comecei a tomar antidepressivo com a turma do Estalopram, é nóis. E tive muita resistência a fazer isso, porque por causa né, da gente acha que a gente vai ficar louco, a gente acha que os remédios vão estragar a gente, e na verdade não. Se você está com um profissional bom te acompanhando, é muito mais saudável para você.
Eu demorei muito pra chegar numa dose, né? Eu tenho reações bem adversas a remédios, então foi uma dose bem pequenininha, a gente foi demorando para alcançar uma dose. No meio desse processo eu tive uma crise depressiva muito pesada, que foi tipo... Depois eu sabia que a Dora vai ter que fazer uma cirurgia que tem risco de vida, então... E depois eu briguei ainda com os amigos, as coisas não estão 100%. Eu tenho falado com muita gente, eu tenho questionado meu gênero também. Tenho falado com muita gente, eu falo com meu psiquiatra, minha psicóloga, uma possibilidade de transtorno borderline, né? Um transtorno limítrofe. Tudo são coisas que exacerbam pensamentos ruins e atitudes. Então eu comecei a esquecer, né? Foi tudo intensificando, mas eu comecei a esquecer do objetivo de que eu faço as coisas, do objetivo que eu passei 2 meses pesquisando para fazer os vídeos do mês do orgulho, que eu passo 2 meses antes planejando os vídeos certinhos do mês da visibilidade bissexual, enfim, que eu passo fazendo os vídeos regulares da Ordem do Dado, né, que estão parados há muito tempo. E eu esqueci de por que eu faço isso. Eu só queria ver as pessoas punidas, eu queria ver as pessoas parando, sabe? Eu não queria que elas fossem destruídas, eu queria que elas reconhecessem o que elas fizessem, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz em si. Refleti muito, pensei muito no que muitas pessoas me disseram. Continuo achando que eu não estou errado nas atitudes que eu tive. Não nas atitudes, né? Mas enfim, no que eu fiz, não acredito que eu estou errado. Com toda a sinceridade do mundo, assim. Mas acredito, sim, que as minhas atitudes nessas ações, nesses eventos, partiram de um senso de autodestruição. Ou seja, porque brigar é uma forma de autodestruição, né? Você procura brigas, é um self-harm que a gente chama, né? Quando você se corta, é um self-harm, é uma autodestruição. Quando você toma remédios, quando você usa qualquer tipo de entorpecente para se machucar, né? Quando você faz coisas para se machucar, isso também envolve quando você fica indo atrás de brigas e indo ver coisas transfóbicas, LGBTfóbicas, bifóbicas, machistas, racistas, para ir atrás, para brigar. Ou seja, às vezes você fica rolando em uma timeline que você não deveria estar ali, sabe, pior a sua saúde mental, mas você faz isso porque você quer se machucar. É uma forma. Fazer isso é uma forma também de se machucar, e isso infelizmente é muito frequente para quem é militante e ativista, né? Eu não saio nas ruas por N motivos, especialmente aqui. Gostaria muito de ter um ambiente onde eu pudesse sair nas ruas em protestos, em manifestações e tal. Mas pela internet também, pessoalmente, enfim. E esse rolê de call out culture, né, de apontar o dedo pra alguém e falar assim, ó, essa pessoa é um perigo, ela fez isso, às vezes é muito bem usado contra nós, pessoas que lutam pela questão de justiça social e minorias e tal. E, nossa, eu tava mergulhado, cara, as pessoas podiam muito bem se aproveitar de mim, de pessoas de extrema direita, pessoas de grupos de ódio podiam muito bem ter se aproveitado de mim nessa época. Eu tava engatilhado, né, bala na agulha, para ser usado contra pessoas que não mereciam. Não acredito que eu fiz algo contra alguém que não merecia, nesse sentido de call out culture, né, de apontar o dedo publicamente e falar, essa pessoa aqui é um perigo, ela deve pedir desculpas, ou então se as desculpas elas não foram decentes, né, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu fazia isso por mim, eu também fazia isso por outras pessoas. Eu via que pessoas estavam sendo feridas e machucadas falando comigo por inbox, ou então interagindo com essa pessoa, ou pessoas que estavam apoiando elas, e sendo feridas, sendo ofendidas e tal. Isso rolou muito na época do Afonso Solano lá, perto do Diversão Offline. E tudo isso
sabe, extrapola tudo. Foi exatamente isso que aconteceu, né? No início das ancestrais, eu podia só usar extrapolar. Então tudo estava extrapolando de uma forma muito intensa, muito tensa. E outro grande problema é que a gente tá sem amigos, né? Aqui em Nova Prata. A gente chegou em casa, a gente teve que criar uma rotina pra ficar com as nenês em casa, finalmente, no finalzinho de maio. Porque a Dori usa sonda, você lembra da sua sonda, e ela arranca aquela merda com uma vontade muito forte. E ela sentia muita dor no começo, um lugar estranho, tanta gente. Eu chorava e eu sentia que a minha filha tava me pedindo ajuda e eu não conseguia fazer nada. Ela me olhava nos olhos. Eu sentia que eu não podia fazer nada, que eu não era um pai decente, que eu era um pai de bosta, que eu era um enfermeiro que estava praticamente falhando no seu próprio trabalho, sabe? E a gente tinha que arranjar pessoas para ficar com ela ao longo da noite inteira. Na primeira semana inteira, nos primeiros 10 dias na verdade, eu dormia umas 2 horas por dia, porque tinha que dar remédio. Ela toma 9 remédios por dia no momento. 9 remédios por dia. E mais ou menos uns 19 horários diferentes. Então eu tomo muito remédio. Remédios que alguns não são alcançados aqui em Nova Prata, tem que ser manipulados, tem que pegar lá daqui a 100 km de distância. Que era muito estresse. 2 horas de sono por dia. E era um novo rolê, a gente não sabia o que fazer, a gente tinha que se acostumar, a gente precisava de fonoaudiólogo, precisava disso, daquilo, de fisioterapeuta. E a vida em casa era um inferno. Tipo, não está mais um inferno agora, mas foi um inferno. A gente contratou uma pessoa, uma auxiliar de enfermagem para ajudar a gente durante o dia todo, a gente estava pagando para a pessoa, sabe? Contratamos de fato a pessoa. Depois de meio mês a pessoa simplesmente abandonou a gente, do nada saiu para almoçar, mandou mensagem pro WhatsApp que não ia mais porque não concordava com nossos métodos, sendo que nós estamos desde a porcaria do 18 de dezembro lidando com hospitais, falando coisas, estamos aprendendo coisas na marra, estamos em grupo sobre ostomia, sobre prematuros, sobre um monte de coisa, aprendendo, escutando, estudando, tudo isso. A gente tá conseguindo, né, ter uma evolução com a nossa filha. Aí vem a pessoa contratada para ajudar, para ficar ali, cuidar dos remédios e tal, pra gente não se preocupar, porque a gente tem uma outra filha também para cuidar. E ela vai embora, sabe? Vai embora assim, sem mais nem menos, deixa a gente na mão. Então a gente ficou numa rotina muito, muito, muito absurda. A gente tem muita sorte, especialmente das nossas mães, ajudando. Uma das tias da Bárbara, uma amiga nossa, né, mãe de um amigo nosso, que ajudou a gente durante bastante tempo. A Jeff, vocês já viram ela uma vez aqui no canal, que é uma das madrinhas das Gems. Então era muito pesado, cara, era muito pesado. Tudo isso só piorava e eu começava a ficar mais maluco ainda, e com crise depressiva. Eu precisava ir atrás de briga, porque a gente não tem nenhuma interação aqui. A gente não tem amigos físicos aqui que possam visitar a gente, um por segurança da Dori e dois porque a gente não tem tempo para sair de casa. Então a nossa única interação com o mundo é pela internet. E a única coisa que eu conseguia tirar da internet de fato era brigar, sabe? Porque tanta gente desde o início me oferecia assim: Stefan, o que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa não podia fazer nada. Eu tava cansado de conversar, eu não podia ficar pedindo mais dinheiro. As pessoas ajudaram com uma vaquinha, ajudaram com 11 mil reais na vaquinha, que, cara, esse dinheiro foi embora muito rápido. Foi embora muito rápido, o que a gente gasta de dinheiro. Isso é outra coisa que me deixa incomodado, de ver que pessoas não têm esse privilégio que a gente tem, sabe? As pessoas não, sabe? E a única interação é, então, como a pessoa podia me ajudar? Eu comecei a perceber que as pessoas podiam me ajudar me dando algum tipo de válvula de escape, me deixando, sabe, eu senti muita falta disso, só me deixando desabafar, porque eu tava muito puto, eu precisava falar coisas ríspidas, coisas agressivas, porque eu tava
Ainda tô um pouco, né? Mas não tanto. Um estado tão ruim, tão pesado. Porque nada tava dando certo. Porque nada dava certo. As pessoas faziam o que queriam com a gente. A gente só se ferrava, só se fudia. Minha filha tinha que pagar por isso, sabe? E eu precisava que as pessoas, meus amigos próximos, me acolhessem. Eu sei que não existe amizade incondicional, eu sei que ninguém tem que aguentar lixo dos outros, independente se tem algum tipo de doença, transtorno, enfim, como eu tenho, tava com uma depressão bem pesada. Isso pode ser um sintoma de depressão, né? Existem depressões diferentes, mas se eu tiver realmente borderline, então eu tenho menos controle ainda sobre as minhas reações, o que não é bom. E eu precisava muito ser acolhido pelas pessoas próximas de mim. Eu só tinha essas pessoas online. E eu entendo que é ruim quando você vê uma pessoa que você realmente só fala desgraça, só fala coisa agressiva, só briga. Eu sei que é ruim. Eu sei que é muito ruim. Eu sei que também eu não posso esperar que as outras pessoas tenham que agir como eu ajo em questão de amizade, né? Mas aqui a gente não tem um grupo de mães ou pais físico que a gente possa ir. A nossa doula mora 100 km daqui, a gente não pode pedir pra ela vir aqui e dar uma visitinha pra gente, pra ter um apoio emocional. Não posso ir em um grupo espírita daqui, são pessoas extrema direita que estão lá, sabe? Pessoas LGBTfóbicas que estão lá. Na Umbanda também, tem gente. A Umbanda de Nova Prata tem gente escrota, então eu tava sem espiritualidade nenhuma, eu tava sem apoio nenhum. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma constelação familiar em Florianópolis, eu não fiz pra mim. Eu precisava muito, mas a minha filha precisava mais, sabe? Então eu não tinha nenhuma válvula de escape. E eu precisava muito que os meus amigos fizessem como eu faço, que é tipo, às vezes só deixa a pessoa falar tudo que ela tem que falar e depois, sabe, só dar um abraço. Sei que é difícil fazer isso, especialmente porque eu sei pegar muito pesado. Eu sei pegar pesado, eu sei que é foda. Mas eu precisava disso, sabe? Então, depois de um outro evento recente, eu fiquei com... Nossa, pior que foi durante uma viagem pra Porto Alegre. Fiquei martelando, cara, o que eu vou falar com essas pessoas na volta, sabe? Eu não aguento mais, elas não entendem nada do que eu tô passando. São pessoas que deveriam entender o que eu tô passando. O que eu faço? Eu brigo, eu explico, eu faço o que? Eu não tenho mais o que fazer. Sabe, a gente viaja pra Porto Alegre, umas 3 horas de viagem de carro, com várias paradas pra gente poder dar comida pra Dori, porque ela toma por sonda, a gente não pode ficar dando com um monte de volume de sonda com o carro em movimento, porque é perigoso, enfim. E minha esposa tem que ficar tirando leite o tempo todo, de 3 em 3 horas. E amamentando nossa outra filha, sabe? A gente vai lá, trânsito, demora um monte, daí consulta, tem que cuidar delas. E aí eu passei o dia inteiro pensando, que foi de manhã que aconteceu isso, eu passei o dia inteiro pensando o que eu ia fazer. É a Verity, uma das minhas melhores amigas, uma das melhores pessoas que existe na face da Terra, me deu um sacode espiritual, assim, e me lembrou que minha verdadeira natureza é, tipo, ser positivo, sabe? Criar positividade. De mesmo que alguém tenha feito algo errado comigo, eu não procuro buscar superar essa pessoa, sabe? Não é do meu feitio tentar destruir a pessoa para poder subir em cima, sabe? Então, eu pedi desculpas pelas partes que acredito que eu errei, pelas pessoas que eu acredito com quem eu errei. Às vezes mencionando algumas coisas, às vezes não. E
tentando focar em mim mesmo com essa ideia de melhorar, sabe? De recuperar a minha positividade, que é muito difícil ainda, né? Mas recentemente a gente conseguiu pela primeira vez fazer com que a Dory, faz uma semana agora, hoje exatamente, faz uma semana, não sei quando esse vídeo vai sair, os vídeos fazendo RPG vão continuar saindo, é só um vídeo, esse vídeo vai ser muito longo, um desabafo muito longo, mas enfim, faz uma semana que a gente tá conseguindo dormir com a Dory na nossa cama, quer dizer, eu durmo no chão, né, porque a gente usa a máquina pra dormir, a gente não tem uma cama grande o suficiente, mas ela finalmente tá dormindo com a gente sem precisar de monitoramento 24 horas, sem precisar de alguém o tempo todo tratando ela como uma doente. Ela tá finalmente sendo uma criança, sabe? Finalmente sendo uma neném. E é uma vitória, assim. Mas é muito difícil ainda. Principalmente com essa questão da cirurgia que ela tem que fazer. E aí bota aquela ideia de estar de luto por vários e vários meses. Sabe, tipo, quanto tempo vai demorar até acontecer alguma coisa? Eu fico só pensando e martelando nisso. E é outro desafio que tem que fazer, né? Tentar ativar aquele desapego de entender que as coisas acontecem e que independente do que aconteça, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que criar esse ambiente positivo, porque a gente tá cansado de as pessoas falando, já deu certo, vai dar tudo certo, Deus vai capacitar, tudo vai se resolver de forma fácil. Cara, não foi nada fácil agora, não tá sendo fácil, sabe? Não é fácil. Ser pai já não é fácil. Ser pai de prematuro não é fácil. Ser pai de prematuro extremo não é fácil. Tipo, parece que é tudo querendo garantir que a sua criança não consiga viver. Então realmente me parece uma luta que cansa, uma luta que não para. Então é uma luta. Eu tento entender, né, respeitar aquele medo da cirurgia e do futuro que tem ali. Mas me focar no fato de que a gente consegue fazer ela rir, ela tá interagindo com a gente, ela tá gritando às vezes pra falar com a gente, ela fica gritando pra chamar minha atenção. Nossa, a primeira vez que ela riu pra mim foi uma das melhores coisas da minha vida, assim. O sorriso dela é maravilhoso. Ali ela interage desde muito cedo, assim. Ela ficou com a gente 3 meses a mais que a Dory, né? Então, ver a Dory sendo uma bebezinha que não parece uma acamada de hospital, é esse lado positivo que eu preciso, sabe? Eu preciso me focar nisso, eu preciso lembrar quem eu sou. Mas é muito difícil, e é por isso que eu comecei na parte de desculpas, aí explicação, e agora, né, dando toda essa volta para que eu não quero, tipo, meu Deus, eu estou melhorando para ser melhor de mim, não sei o que. Eu não quero, por exemplo, que nenhum de vocês que está assistindo isso fique, é isso aí, você tem que reconhecer os nossos erros, é a melhor coisa que existe, parabéns, não sei o que. Eu não quero que você fale isso de uma forma vazia, eu quero que você fale isso de uma forma profunda, porque eu não acredito em simplesmente simples palavras, eu acredito em ações.
Então, essa é uma das ações que eu tô tomando para isso. E eu quero poder comprovar que realmente, para mim mesmo, não para os outros, né? Mas também pro canal, para as pessoas que me assistem, porque elas acreditam em mim. Quero provar que a positividade é o meu objetivo. É o objetivo nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo, nas coisas que eu toco, nas pessoas que eu toco, com quem eu falo. Que é para construir e não destruir. Evitar que aquele desejo de ver as pessoas pagar. Eu acredito sim que muita gente tem que pagar, muita gente tem que ser punida. A justiça deve acontecer. Mas se eu não posso ser o agente dessa justiça, dessa punição, que eu seja o agente da outra parte muito necessária, que é criar, construir, ter positividade. Eu espero que se você esteja passando por algum momento muito difícil, você esteja achando que tá ficando maluco, ficando doido, tá ficando cada vez mais raiva do mundo, esteja cansada demais, alguma coisa muito ruim tem acontecido contigo, procura ajuda. Procura psicólogo. Procura o CRAS da sua área. Se você não tem recursos, vai atrás de alguma coisa que te alimente espiritualmente. Se tem alguma religião, alguma crença, vai atrás de se melhorar através disso. Vai atrás de psicólogo. Não tenha receios de tomar remédio se necessário. Você tem que se sentir muito qual profissional, qual área que você tá vendo, assim, né? Se a área, por exemplo, religiosa está te fazendo bem. Você tem que sempre se avaliar isso. Mas procure ajuda. Não ache que você é menor, você é menos por precisar tomar remédios, por precisar tomar antidepressivos. Porque a gente precisa de nós saudáveis. Eu preciso estar saudável para que as minhas nenês possam estar saudáveis. Porque eu quero viver junto com elas. Quero viver junto de vocês. Quero viver junto de muita gente. Ser bissexual é querer o mundo, é querer demais. Ser não binário também é não se satisfazer com pouco. E eu sempre fui assim, de querer abraçar todo mundo, querer ter muitos amigos diferentes, querer sempre ser a parte que abraça todo mundo. Então, eu acho que eu preciso voltar a essa natureza que eu acredito ser minha de fato. E é isso aí, gente. Beijo. Falou.